Aí. Então vamos lá, começar. Boa noite para todo mundo. A aula de hoje, boa noite. A aula de hoje vai ser sobre tensões no solo. A gente vai continuar o mesmo assunto que a gente estava falando já, só que agora nós vamos ver sobre tensões induzidas no solo. Então, essas tensões induzidas são devidas a carregamentos externos. Então, pode ser uma fundação de um edifício, ou pode ser a construção de um aterro, ou pode ser qualquer carregamento, até um entulho. Só desliga o áudio para mim, Camila, fazendo favor. Então, pode ser qualquer carregamento que não seja o próprio peso do solo, ele vai gerar tensões sobre o solo, vai acrescentar tensões no solo. Caneca. Deixa eu só. Aí. Então, qualquer carregamento que não seja o próprio peso do solo é considerado um carregamento externo. Então, hoje a gente vai ver a importância disso. E qual que é a importância? A importância é para análise das deformações. Então, qualquer carregamento aplicado aqui sobre a superfície do solo, ele vai acrescentar tensões nesse ponto. E ao acrescentar essas tensões, vai gerar deformações e pode gerar também a ruptura daquele ponto ali. Em mecânica de solos 1, a gente avalia só qual que é a magnitude, o quanto que esses carregamentos acrescenta de carga em pontos específicos do subsolo. Já em mecânica de solos 2, a gente avalia se esses acréscimos eles vão gerar deformações, qual essas magnitudes dessas deformações e se esses carregamentos vão gerar ou não a ruptura do solo. Então, os carregamentos externos, eles são divididos em 3 grandes grupos. A carga concentrada, que vai ser a aula de hoje, que é só uma força concentrada, a unidade é em quilonewton. Carga em linha, que a carga é distribuída em linha, a unidade é quilonewton por metro linear. E a carga em área, que já a unidade é quilonewton por metro quadrado. Daí essa carga em área pode ser qualquer área, né? Pode ser uma área circular, uma área quadrada, retangular, oval, então independe, é carga em área. Então, como eu já disse, a aula de hoje vai ser sobre carga concentrada, né? Então, um exemplo mais simples seria aqui um poste carregando um solo. Então, esse poste vai ter algumas tensões sobre ele e ele vai transferir essa carga ao solo. Mas a gente pode ter linhas de transmissão, toda essa carga da estrutura da torre de transmissão vai transferir carga ao solo aqui. Então, vai transferir em um ponto concentrado. Então, é considerado uma carga concentrada sobre o nível do terreno ali. Um outro exemplo poderia ser um reservatório, né? Um reservatório, toda a carga da água e da própria estrutura vai distribuir a carga aqui para os pilares e os pilares vão carregar o solo. Na verdade, os pilares eles têm uma certa área, né? Mas como essa área é pequena, para a mecânica dos solos considera o cálculo é feito considerando uma carga concentrada. Então, olha só a teoria de como que essas cargas são transferidas ao solo. Quando é imposto uma força sobre o solo, então quando coloca uma carga concentrada aqui na superfície do terreno, ocorre uma propagação dessa força ao longo do subsolo. E à medida que essa força vai se propagando, vai mobilizando mais partículas e, consequentemente, áreas cada vez maiores. Olha só,
você aplica uma força, aqui está de forma esquemática, viu? Primeiro você mobiliza apenas uma partícula aqui, apenas um grão. Esse grão já mobiliza mais dois outros grãos. Esses dois outros grãos já mobiliza uma quantidade maior de grãos. Então, quando essa força vai se propagando ao longo do subsolo, ela vai mobilizando áreas cada vez maiores, né? E o que isso interfere? A gente sabe que lá da física, uma tensão ou uma pressão é a força dividido pela área. Olha só, então, para uma mesma força, quanto maior a área, menor a pressão. Então, vamos voltar aqui para a força e para o solo. Quando você aplica uma força aqui, ó, ela está concentrada em uma área muito pequena. Então, seria apenas algumas partículas ali na superfície do terreno. Quando essa força ela vai se propagando em profundidade, ela vai mobilizando uma área maior. E, de acordo com a física, quanto maior a área, menor a pressão. Então, quando você aplica uma força aqui na superfície do terreno, as tensões, a pressão aqui é grande. Mas à medida que você vai abaixando, vai aumentando a área de influência e a pressão vai diminuindo. Beleza? Então, portanto, é por isso que próximo ao carregamento aqui, espera aí só um minuto. Então, é por isso que o seguinte, próximo aqui, aonde que a força é aplicada, o acréscimo de tensões ele é bem maior. À medida que você vai aumentando a profundidade aqui, ó, vai ficando mais profundo, esse acréscimo de tensões vai diminuindo. Então, a razão disso a explicação disso é isso aqui, ó. As forças vão se propagando ao longo do subsolo, vai mobilizando mais partículas, vai mobilizando uma área maior e essa pressão vai diminuindo. E como que é calculado esse acréscimo de tensão em qualquer ponto do subsolo provocado por uma força concentrada? Então você sabe que tem uma força concentrada ali, sabe o valor dela e deseja saber quanto que essa força vai acrescentar de tensões em pontos específicos do seu solo. Para quê? Para avaliar se vai ter a ruptura daquele ponto, para avaliar se vai ter recalque naquele ponto. Então, por isso que é importante analisar isso. Então, a gente avalia isso utilizando essa fórmula aqui, ó. Essa equação ela fornece o acréscimo de tensão vertical e para você conhecer o acréscimo de tensão vertical em um ponto, que seria esse ponto P aqui, ó, você precisa saber o valor da carga, o valor que está sendo carregado aqui, a profundidade do ponto e esse I1, que seria o fator de influência. Esse fator de influência, ele é um valor tabelado e ele depende da posição do ponto em relação à carga. Olha só, esse I1 ele é tabelado e ele é função de quê? O I1 ele é função do R sobre o Z. R seria o quê? A distância horizontal do ponto P ao eixo de aplicação da carga. Então, olha só, a carga está aplicada aqui, o eixo vertical dela é esse daqui, ó. Já o ponto P está aqui. Essa distância na horizontal seria o R. E o Z é a profundidade do ponto em relação à carga. Então, Z é a profundidade e o R é a distância horizontal. Você fazendo essa razão R sobre Z, vai ter um valor dessa razão e um valor dessa razão vai ter um valor correspondente do I1. Então, o I1 é determinado na tabela e você joga nessa equação aqui. Então, para ver como que aplica
aplica essa equação aqui, a gente vai fazer um exemplo, este daqui, ó. Olha só, nesse exemplo, tem uma carga concentrada de 1000 quilonewtons e deseja descobrir o que essa carga acrescenta de tensões verticais no ponto P. Então, para isso, a gente vai usar esta equação aqui. Esse valor do Q a gente tem, que é 1000. O Z ao quadrado, que é a profundidade ao quadrado, a gente tem também, que é 6. E o I, a gente precisa determinar ele na tabela. A gente precisa descobrir ele a partir dessa tabela aqui, ó. E para achar ele, a gente precisa do quê? Dessa razão, R sobre Z. Então, olha só, o R é 5 e o Z é 6. Fazendo R 5 e Z igual a 6, dá o valor de 0,833. Daí, com este valor aqui, a gente vai na tabela para determinar o I1. Olha só, então, os valores do R sobre Z são essas colunas aqui, ó. Começa com 0, vai aumentando, continua aqui, ó, e vai até o 5. Caso dê maior do que 5, por exemplo, dê uma razão R sobre Z de 5,5, adota igual a 5, adota o maior valor da tabela aqui. Então, para o nosso caso, deu 0,833, né? Então, vem aqui 0,3, 0,5, 0,8 e 0,85. Nosso valor deu entre 0,8 e 0,85, né? Poderia fazer uma interpolação, mas o recomendado é fazer o seguinte: como deu entre esses dois valores, o que a gente faz? Pega o valor que fornece o maior valor de 1. Então, olha só, ficou entre 0,8 e 0,85. Então, o nosso I1 ficou entre 0,13 e 0,12. Qual que é o maior valor do I1? É 0,13. Então, pega esse 0,1386. Daí, vai na tabela, determinou I1, 0,1386, joga na fórmula. Então, o que a gente tem que é 1000, Z ao quadrado é 6 ao quadrado, vezes o I1, que é 0,1386, que a gente descobriu lá na tabela. Resolve essa equação e encontra que o acréscimo de tensão vertical neste ponto foi de 3,85. Beleza? Pode abrir o microfone aí. Se tem alguma dúvida, pode falar agora, porque a gente já vai seguir. Beleza. Beleza? Então, olha só, vamos fazer mais esse outro exercício aqui para aplicar esta fórmula aqui. Esse exercício aqui, ele muda o que para o outro ali? Ele muda que agora temos duas cargas e agora a gente quer saber o que essas duas cargas acrescentam de tensões verticais no ponto A. Então, a gente tem que fazer primeiro um cálculo considerando só o que esta carga acrescenta de tensões verticais no ponto A e depois o que esta outra carga acrescenta de tensões no ponto A e no fim a gente soma as duas. Então vamos lá, primeiro aqui, ó, para a carga P1. A gente sabe o valor dela, que é quanto? 100. Sabe a profundidade do ponto em relação a ela, que é 4. Falta o I1. O I1 é determinado na tabela e para determinar na tabela a gente precisa desses dois valores aqui, né? Do R e do Z. Então, qual seria o valor do R e qual seria o valor de Z? O R é a distância horizontal da carga até o ponto. Olha só, o eixo de aplicação da carga é esse daqui, ó. E o ponto A é este daqui. Qual é essa distância na horizontal? Essa distância na horizontal é 5 metros. Então, R igual a 5.
E o Z é a profundidade do ponto em relação à carga, é 4. Então fica R sobre Z, 5 sobre 4, fica 1,25. Daí com este valor, a gente vai lá na tabela para determinar o valor de 1. Então olha só, vem aqui nessa coluna, vai até 1,25. Então aqui de novo, ó, ficou entre 1,2 e 1,4. Como a gente não tem o valor de 1,25, a gente vai ter que pegar algum desses valores aqui. Daí a gente seleciona esses dois, que é o mais próximo do 1,25, e avalia qual que fornece o maior valor de 1. O maior valor de 1 é este daqui, ó, 0,0513. Então, a gente vai usar esse valor como valor de 1. Então, tá aqui, ó. Aí a gente joga tudo nesta fórmula para determinar o que a carga P1 acrescenta de tensões verticais no ponto A. Então, o Q seria 100, Z ao quadrado, 4 ao quadrado, e o I1 que a gente determinou na tabela é 0,0513. Daí está aqui, ó, o acréscimo de tensão vertical no ponto A devido à carga 1 é 0,32 kN por metro quadrado, ou 0,32 kPa. Daí agora a gente precisa determinar o que essa outra carga está acrescentando de tensões nesse ponto. Aí a gente esquece tudo dessa daqui e avalia só essa daqui. Então seria o quê? Seria o que o valor dela agora é 120. O Z ao quadrado é a profundidade do ponto em relação à carga. Continua o 4, porque as duas cargas estão no mesmo nível. E o I1 ele é a função do R sobre o Z. Daí, qual que seria o valor de R agora? O valor de R é sempre a distância horizontal entre o eixo de aplicação da carga e o ponto A. Então, seria essa distância aqui, ó. E quanto que vale essa distância? Essa distância vale 8 menos 5, é essa diferença aqui, ó. Então, 8 menos 5 é 3. Então, o Rzinho ficaria igual a 3. Então, a razão R sobre Z seria 3 sobre 4, que ficaria 0,75. 3 sobre 4, 0,75. Pega esse valor, vai na tabela e determina o valor de 1. Então, vem aqui nas colunas até 0,75. Agora tem o valor exato para essa razão R sobre Z. Então, aqui já sai o I direto, ó. O I1 para 0,75 é 0,1565. A gente pega esse valor e joga na equação, nesta equação aqui, ó. Aí agora a gente tem todas as informações. Tem o Q, que é 120, o Z, que é 4, 4 ao quadrado, vezes o I1, que é 0,1565. A gente acha que esta carga acrescenta 1,17 kN por metro quadrado neste pontuário aqui. Daí, está resolvida a questão? Não, porque a gente tem que somar esses dois valores para avaliar qual foi o acréscimo total devido a essas duas cargas. Então, a gente tem que pegar aquela primeira conta que deu 0,32 mais 1,17. Daí a gente encontra que o acréscimo de tensão vertical total neste ponto foi de 1,49 kN por metro quadrado. Até aqui, beleza? Beleza, professor. Tranquilo. Vamos fazer só mais esse último aqui. Aí eu já passo a atividade para vocês já. Então, olha só. Nesse último aqui, ó, o que fala no enunciado aqui? Calcular os acréscimos de tensões verticais
provocadas pela torre admitir como carga pontual nos pontos A e B. Olha só, então temos uma torre aqui, poderia ser um reservatório de água. Esse reservatório de água, ele aplica uma carga pontual, uma tensão ali de 500 kilonewtons com uma força concentrada, neste ponto aqui. Daí ele quer que determine o que esta carga que está sendo aplicada aqui acrescenta de tensões no ponto A e no ponto B. Então aqui primeiro para o ponto A, a gente tem que usar esta fórmula aqui, esta equação. O valor do que a gente tem, né, que é o valor da carga, é 500. O Z, que é a profundidade a gente tem, é 4 metros para o ponto A, né? E o I1 seria quanto? O I1 é um valor tabelado que depende desta razão aqui, ó, R sobre Z. Então, qual seria o valor de R e qual seria o valor de Z? Z é a profundidade, Z seria 4 metros, então. Já o valor de R, quanto que seria? O valor de R seria zero. Por quê? Porque o eixo de aplicação da carga é este daqui, ó. E o ponto A está exatamente em cima do eixo de aplicação da carga. Então, a distância horizontal, o deslocamento horizontal do ponto em relação à carga é zero. Então, o R seria zero. Então, esta razão R sobre Z seria 0 sobre 4, que dá 4. Daí vai lá na tabela e determina o valor de 1. Então, para R sobre Z igual a 0, qual que é o valor de 1? 0,4775. Daí faz o quê? Pega e joga nesta equação aqui. Então, ficaria 500 dividido por 4 elevado ao quadrado vezes o I1 que a gente descobriu na tabela, que seria 0,4775. Resolvendo essa equação, é determinado o seguinte, que este reservatório acrescenta de carga ali naquele ponto A uma tensão de 14,92 kN por metro quadrado ou kPa. Então, está pagando o ponto B. Deixa eu só editar aqui para a gente ver qual que seria a distância horizontal ali. Olha só, para o ponto B aqui, a gente sabe que esse reservatório está colocando uma carga pontual nesse ponto, uma carga de 500 kN, e deseja saber qual que é o acréscimo de tensão vertical no ponto B. O ponto B ele está 2 metros abaixo do nível de aplicação da carga e deslocado 3 metros na horizontal do eixo de aplicação da carga até o ponto. Então, o que não mudou, né? O que é o mesmo, seria o valor da carga, que seria 500. Já o Z seria a profundidade do ponto B em relação à carga, que seria quanto? 2 metros. Já o I1 seria aquele valor tabelado que depende do quê? Do R sobre o Z. O R seria quanto, então?
O R é a distância horizontal do ponto B até o eixo de aplicação da carga. O R seria o valor de 3. Então, o ponto B está aqui e o eixo de aplicação da carga está aqui. Essa distância na horizontal vale 3. E a profundidade do ponto B vale 2. Então, esta razão aqui seria 3 sobre 2. 3 sobre 2 dá um valor de 1,5. Então, com 1,5 eu vou na tabela e determino o valor de 1. Então, a gente vem aqui, ó, nesta coluna e procura o valor de 1,5. Então, 0,7, 0,9, 1, 1,2, 1,4 e 1,6. Não tem o valor de 1,5, tem só o valor de 1,4 e 1,6. O que eu faço? Eu vou selecionar esses dois valores e pegar o que fornece o maior valor do I1. Então, eu tenho que, para 1,4, o valor de I1 é 0,03. Já para 1,6, o valor do I1 seria 0,02. Qual desses dois valores é maior? Este daqui, né? Então, eu fico com esse daqui. Ou o que poderia fazer? Como está bem na metade, eu poderia somar este com esse, dividido por 2, eu tenho a média entre eles. Poderia fazer dessa forma também. Mas o que eu recomendo é, caso fica entre dois valores, seleciona esses dois valores e pega o maior, que daí você vai estar a favor da segurança. E o erro que for cometer vai ser um erro bem pequeno. Então, fica com esse valor 0,3, 0,0317 e joga nesta equação aqui, ó. Daí você tem que Q é 500, Z seria 2, né? Z seria 2, 2 ao quadrado, 4, vezes o I1, que é 0,0317. Então, este valor que seria do I1. Então, joga tudo nessa equação e obtém qual que seria o acréscimo de tensão vertical nesse ponto B. Beleza? Então, os exemplos foram esses. Tem alguma dúvida em relação a esses cálculos? Não, até agora não. Beleza, aí vocês já pegaram a atividade que está lá na pasta já, né? Não, vou pegar agora. Então, é esta aqui, ó. Tinha 2 exercícios, eu tirei um. Vou colocar aqui na tela. Eu tinha colocado ontem à noite, ou foi hoje de manhã, não lembro. Mas tinha 2 exercícios, depois eu editei hoje, eu deixei só um. Então, é só esse exercício aqui, ó, exercício 1. Então, o que é para fazer na atividade? Tem Marcelo, duas... Oi. não é esse que está lá, não. O que está lá, ó, a carga concentrada, é o exercício 6. Isso, atividade 6. Volta lá e pega de novo, talvez. Não, acabei de pegar. Então, deixa eu dar uma olhada aqui, ver se eu coloquei o certo mesmo. Porque está aqui, ele está montado com a tabela aqui. Deixa eu só... Atividade 6. Não, é este mesmo. Atividade O meu 6. abriu esse mesmo. É esse mesmo. Confirmei que é esse mesmo. É porque... Eu olhei e acho que foi o exemplo aqui. Ah, então foi. Já Foi isso tá mesmo. tonto, né, Danilo? Não, ainda não. Olha só. Então, o exercício aqui, ó, tem duas cargas. Carga Q1 e a carga Q2. E é para determinar o que essas duas cargas acrescentam de tensão vertical nesse ponto P. Então, usa esta equação, daí você tem que fazer uma conta considerando só essa carga Q1 e uma outra conta
considerando só a carga Q2. E no final você soma esses dois valores para dar o acréscimo de tensão total vertical nesse ponto P. Então você tem que fazer as duas contas e somar as duas no final. Beleza? Beleza. Alguém falou que chegou depois, quando tá acabando aqui, quando acabar a reunião, aí ele vai converter eu estou gravando, aí vai converter a gravação em um vídeo. Daí eu vou colocar depois lá no YouTube, pega por lá depois, e eu vou ficar aqui até as 8h10. Vai dar tempo de converter o vídeo, colocar no YouTube, você vê. Se tiver alguma dúvida, pode voltar ainda até 8h10, que eu tiro a dúvida. Chamada, professor. Aí, pessoal, eu coloquei para entregar na quarta-feira que vem, só que esse exercício aí você faz tranquilamente em meia hora. Então dá tempo de tentar resolver aí. Se tiver alguma dúvida, pode tirar a dúvida. Eu só não vou passar o gabarito agora, mas questão de dúvida eu tiro. Ah, sim, Rosales, eu vou colocar o link do onde que eu vou colocar lá no YouTube, na pasta. Depois é só você acessar o link que vai estar na pasta lá no Google Sala de Aula. Você está conseguindo acessar a pasta lá no Google Sala de Aula? Como é que tá? Ah, ótimo, então, beleza.